6, versículo 1. A palavra do Senhor fala assim. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. As multiplicações dos pães e peixes. A palavra do Senhor fala assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberiades. E grande multidão o seguia, porque via os seus sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estava saciado, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que eles sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas, que sobejaram os que haviam comido. Amém? Hoje, como é culto de agradecimento a Deus, eu escolhi esse texto, que Deus tinha falado muito tempo no meu coração, sobre esse rapaz. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para aquela multidão de 5.000 homens? E aquele rapaz, ele deu, aqueles pãezinhos, vai saber, muitas vezes era um lanchinho que ele carregava. E ali Jesus deu graça, agradecer. Deus agradeceu aquele pouco que tinha. E o agradecimento multiplicou. Nós temos tanto para agradecer a Deus, irmãos. Tanto. A gente não tem ideia de quantos livramentos Deus nos dá num dia. Às vezes a gente corre tanto para lá e para cá. E Deus dá tanto livramento para nós. A gente não entende muitas vezes porque aconteceu alguma coisa que você atrasou. Ou muitas vezes que você pegou uma rua diferente que você não é acostumado a passar. Mas muitas vezes Deus dá um livramento para você. Grandes coisas Deus tem feito em nosso meio. Ali Jesus agradeceu um pouco, querido, e um pouco se multiplicou. Agradecimento. Quanto mais a gente agradece, mais Deus acrescenta. Eu deixo essa palavra para mim e para você, querido. Agradecer. Tudo aquilo que Deus traz para você, seja grato. Quanto mais você é grato, mais Deus acrescenta. O povo do deserto andou 40 anos, porque murmurava, reclamava, nunca dava graça, nunca agradecia aquilo que Deus dava. Tudo que Deus dava, eles só colocavam defeito e reclamavam. E por eles murmurarem, eles sofreram 40 anos. Aleluia. Quero chamar o irmão Manuel aqui na frente para estar orando, irmão Manuel. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou agradecer a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar orando. Meu Deus, nós estamos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós louvar-te, Pai. Meu Deus. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor abençoe toda a nossa vida, meu Deus. E também agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor abençoe a nossa igreja, meu Pai. Cuide das nossas vidas, meu Deus. Meu Deus, abençoa aqueles que nós vamos abençoa
nossos dias de serviço, a nossa vida, meu Deus. E também vou pedir, eu vou agradecer a Deus pelos tempos de vida que Deus me deu. Aleluia. Meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por esses tantos anos de vida, Senhor. Aleluia. Oh, glória. O Senhor me deu, Pai. Deus. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Em 75, Senhor, o Senhor me salvou, o Senhor me cuidou de mim, o Senhor estava junto comigo, o Senhor me salvou, meu Pai. Oh, aleluia. Eu não era para estar vivo, Oh, Deus, Jesus. mas como o Senhor estava comigo, meu Pai, eu tenho certeza que o Senhor está. E o Senhor me salvou. Naquela época, um trator eu virei o trator por cima de mim, ficou as 4 rodas para cima e eu embaixo dele. Mas como Deus estava comigo, eu acho que Ele estava comigo, então que me defendeu. E graças a Deus estou aqui vivo, senão eu era para ter morrido com 24 anos de idade. Né? Graças a Deus, muito obrigado, Senhor, pelaquela salvação do Senhor, pelo aquele livramento que o Senhor me livrou aquela vez em 75. E por isso que eu estou aqui, graças a Deus, eu acho que Deus me deu aquela salvação, porque Ele queria que eu estivesse aqui falando no altar dele. Aleluia. Glória a Deus. E graças a Deus, estou aqui, Senhor. Muito obrigado. Eu agradeço, Senhor. Muito obrigado pelo tudo e também o livramento que o Senhor tem me dado, né? Daqueles tempos para cá, né? Tem dado livramento para mim, tem dado livramento para meus filhos e para nós todos também aqui, né? O Senhor sempre está cuidando das nossas vidas. E eu agradeço a comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus. No meio das mães dele, as mães, a mãe de sangue e a mãe de criação. Amém? Tenda a mão de vocês para cá em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vou tirar foto, pode? Tá. Pai, obrigado, Deus, pelo aniversário do Benício, que o Senhor venha abençoar ele, os 10 anos de idade que ele está completando hoje, abençoando ele, abençoando a mãe, o pai, toda a família. Senhor, muito obrigado, Jesus, pelo aniversário do Benício, porque o Benício é uma bênção para esse ministério, para esta obra. Quero pedir também pela vida do irmão Manuel, o pai que tem sido um obreiro de excelência na sua casa, Senhor. Muito obrigado pelos anos de vida que o Senhor concedeu a ele, ó Pai. Em nome de Jesus, continua abençoando a ele, a toda a família, a esposa, os filhos, os netos. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero colocar essas duas vidas na sua presença, o Benício e o irmão Manuel, que completaram aniversário, papai, esse mês. O Senhor abençoa de uma forma especial, em nome de Jesus. Também fala conosco através da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Aplauda eles e aplauda o Senhor também. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Convido a igreja a abrir a Bíblia. Aleluia, Jesus. Êxodo, capítulo 2. Aleluia. Versículo 1 em diante. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho.
Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou 1 cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: Vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: Porque das águas o tirei. A igreja possa ser Pai, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. Glória a Deus. Esse capítulo vem nos relatar o nascimento de Moisés. Mas alguns versículos antes relatam que naquela época os meninos estavam sendo mortos. Quando as parteiras iriam fazer o parto, quem era menino, as crianças que eram menino, nascessem meninos, era para ser mortos. Só era para deixar as meninas. Mas muitas vezes as parteiras demoravam a chegar para que as mães, conseguissem ter os seus filhos e de alguma forma salvá-los. E com a história de Moisés não foi diferente. A mãe de Moisés deu à luz um menino e conseguiu esconder ali na casa por 3 meses. Aí você me pergunta, por que essa palavra no dia de hoje? O que me chamou a atenção nessa palavra foi a sabedoria que Deus deu à mãe de Moisés, de guardar aquela criança, de colocar ali em certo lugar para que ninguém o descobrisse, para que aquela criança vivesse. E quando ele estava já grandinho, já não dava mais para esconder, não dava mais para ficar deixado quietinho, porque certamente a criança estava bem espertinha, Aí começa a se mexer, começa, a sair do lugar, começa a fazer uns barulhos mais altos, a chorar um choro mais alto. E ela viu ali de uma maneira sem saída. Mas novamente, Deus dá a sabedoria. Ela fez ali como se fosse um bercinho, Betumou tudo, que é um líquido que passa para não reter água, não entrar água dentro daquele cestinho. E ela coloca ali na água
do rio. Aquela criança cresceu ali, né? Vamos dizer assim, dentro, ele ficou um certo tempo. Talvez chorou, talvez teve fome. Mas outra coisa que chama a atenção é que a irmã dele ficou de longe observando, cuidando. Mas de certa forma, se ali tivesse algum animal, tivesse alguma coisa, o que aquela criança poderia fazer? Senão a mão de Deus aguardar. E nessa noite, não é diferente. Quando o irmão Manuel subiu aqui, e é de Deus, viu, irmão? E o Senhor estava confirmando a palavra. Porque ele agradeceu desde o nascimento, não é, irmão? Até quando o dia que aconteceu um acidente, algo muito expressivo na vida dele, que ele viu que a mão de Deus, né, o guardou. Quando ele relata que ele desceu as águas do batismo e Deus livrou ele, que ele teve vida. Assim foi na vida de Moisés. Deus poupou aquele menino, mas ele usou daquelas mulheres para ter estratégia. Isso que me chamou a atenção. Se Deus não tivesse dado sabedoria àquelas mulheres ali, àquela mãe, àquela irmã, talvez nós não estaríamos hoje com essa história de Moisés. Talvez Moisés não teria vivido, teria morrido nesse percurso. Quantas vezes, mãe, Deus te deu estratégia, Deus te deu sabedoria. Quantas vezes você dobrou o joelho e você orou pelo seu filho, pela sua filha? Quantas lágrimas você derramou por ele ou por ela? E você, filho, quantas vezes você viu a tua mãe te dar conselhos? Quantas vezes você ouviu ela te dizer: não vai, não anda com essas pessoas? Ali, Deus estava dando estratégia para aquelas mulheres. Deus nos dá estratégia como mãe. Eu falo como mãe, falo para mães, que Deus nos dá muitas vezes sabedoria. E muitas vezes, sem perceber, talvez Deus usa da boca da gente para dizer assim: ó, não anda desse jeito, não fala desse jeito, não anda com tais companhias. E às vezes os filhos talvez, tem, né? Aí acontece alguma coisa, aí o filho chega, ou a filha chega: mãe, você tinha que ter falado, né? Ou boca, né? Mas não é. É Deus usando a boca, talvez, da mãe, para ensinar, para falar. E eu falava para o Senhor: com essa palavra, Senhor, eu não estou entendendo. Essa palavra que o Senhor quer dizer sobre Moisés. E Deus me falava assim: sim, porque eu usei de mulheres, eu usei de pessoas, eu usei de mães, eu usei da solteira, para que cuidasse, para que zelasse, para que tivesse uma história hoje para contar. Todos nós temos uma história, que nem o irmão vem relatando no começo, né? Dos livramentos que Deus deu. Tem toda aquela trajetória de vida. Ai, se não tivesse uma esposa que orasse. Ai, se não tivesse uma mãe que desse conselho. Ai, muitas vezes você pensa que um anjo vem em forma de anjo, bate nas asas. Não. Às vezes vem a forma através de uma mãe, talvez venha através de uma mulher, de uma vizinha, quem sabe, de alguém que você passou na rua e te falou algo. Deus usa ainda as pessoas aqui nessa terra. Aleluia. Deus usa ainda mulheres, sim, nessa terra. Mães que choram, mães. E o Senhor falava comigo muito forte nessa manhã. E eu sentei na beira da minha cama e comecei a chorar. E o Senhor falava assim para mim: hoje você vai ministrar minha palavra para muitas mães. Aleluia, Jesus. Quantas lágrimas talvez
talvez você tenha derramado pelo seu filho. Mas essas lágrimas não são em vão. Porque eu tenho colhido e tenho levado ao Senhor. E eu sentia aquele algo dentro de mim. E o Senhor falava: sou eu, teu Deus, que está falando contigo. Porque tu vais trazer a palavra para muitas mães. E eu falei: Senhor, e o Senhor falava. E se nós olharmos na trajetória de Moisés, ele não sabia o que ele seria, o que ele tornaria. Não é assim uma criança. Quando nós olhamos para os nossos filhos pequenos, nós não sabemos o que ele vai ser no futuramente. Não sabemos que profissão, não sabemos talvez que área que Deus vai usar. Moisés também não sabia. Era somente uma criança. Mas que Deus usou de sabedoria ali com aquelas mulheres. Até mesmo da filha do faraó aceitar aquela criança, pagar um salário para que ele fosse cuidado, ser criado. Deus permitiu que Moisés foi criado no convívio da família dele. Mas quando estava grande, já estava grandinho, ele foi entregue. Imagina. Ontem teve ministração. E a ministração de ontem foi sobre Samuel, que foi entregue no templo. E aqui outra vez, Moisés foi entregue ali para a mulher de Faraó, para a filha de Faraó. E ela ser criada, ele acabar de crescer ali. Ele teve todos os estudos, os ensinamentos, o cuidado. Só que o projeto de Deus para Moisés não era aquele. Não era que ele seria um egípcio. Seria criado da maneira como Deus queria. E chega um período em que ele cresce e ele começa a ver o povo dele, o sangue dele, apanhar, ser escravizado. E ali na hora, ele toma, aquele algo, chicote, já grande. E ele fica com grande fúria e acaba batendo naquela pessoa, que é de Faraó, que era comandante ali, dos escravos. O povo de Moisés, sanguíneo, estava sendo escravizado. Eles apanhavam. Eles comiam pouco, trabalhavam muito. E muitas vezes não tinha humanitário, não tinha dinheiro. Talvez você por essa noite, você que me pergunta, por que essa palavra? Você já parou para pensar qual é o propósito de Deus para a sua vida? Aleluia, Jesus. A de Moisés era de libertar o povo, mas ele não sabia. Mas quando chega uma certa idade, aquilo aflora. E porque ele acaba ali, participando ali do assassinato, ele tem que fugir. Quantas vezes nós fugimos? Quantas vezes nós paramos? Quantas vezes nós não queremos aquilo que o Senhor quer para nós? E Moisés teve que fugir. Ele fica longe. Ele vai para outra região. Ele fica escondido. Até chegar um tempo, meus irmãos. Eu vou abreviar um pouco a história, que é um pouco longa. Até que Deus fala com ele, através de uma sarça. Um arbusto. Porque ali ele estava apacentando as ovelhas, cuidando. E o arbusto pega fogo. E as folhas não se consumiam, os galhos não se acabavam. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Que não acaba, que não para, que não atrasa.
Ainda que você está pensando que ele atrasa, ele está te atrasando. Não. Ele tem o tempo certo. Glória a Deus. E novamente, ele fala com Moisés. E começa a falar para ele qual era a trajetória que ele deveria. Qual era o chamado dele. Ele deveria retornar. Porque ele tinha o povo para libertar. Mas ele diz ao Senhor que ele não sabia falar. Que ele era pesado de fala. E Deus permite que ele vá. E quando Deus quer falar, irmãos, não existe distância. E quando Deus falava com Moisés, Deus também falava com os familiares dele lá. Até que o irmão vem ao de encontro, né? Quando Moisés ouve a voz de Deus, e obedece e retorna. Mas nesse intervalo, ele encontra o irmão. E o que Deus fala para Moisés, Deus também fala para o irmão. E aí começa tudo aquilo que a história nos relata, de conversar com o faraó, as durezas do coração, a desobediência. Você acha que quando eu comecei a pensar nessa palavra e Moisés chegar ali, quantas pessoas talvez sanguíneo, conhecido dele, talvez já tinha morrido por viver naquela situação, né, por anos, e ele retornar, e ele sentir, e ele pensar que ele precisa fazer aquilo. Ele precisava seguir o projeto à risca que Deus falava. Então era uma busca constante com Deus. Antes de tudo que ele ia fazer era pedir a Deus. Ele, o irmão. E Deus sempre dava orientação. Deus sempre ensinava o que deveriam fazer. Deus sempre nos instrui em tudo. Aleluia. Se nós pedirmos, Deus, me ajuda. Me mostra como que eu devo fazer. Me mostra como eu devo agir. Ele faz. Ele fala, irmãos. Ele usa de pessoas que talvez você menos espera. Mas ele fala. Ele age. Ele cuida. Oh, aleluia. E o Senhor falava assim, eu tenho cuidado. Glória a Deus. Onde nós ouvimos, e eu falava para o Senhor assim, Senhor, como isso? Como pode? Eu me lembro que eu estava ali, limpando a cozinha da minha mãe, e eu escutei uma voz mansa e suave do Espírito Santo. E ele falava exatamente o que foi falado. Aleluia. Ele me dava aquele pedaço daquele hino que meu esposo canta, né? Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Oh, Jesus. E talvez quem estava ali, talvez não entendeu. Mas eu entendia porque o Senhor falava e eu falava assim, o Senhor tinha pedido uma palavra e ele chegou nele, ele não sabia de nada, não tinha comentado com meu esposo. E de repente, aquelas palavras saem. E o Senhor falava assim, é o mesmo Espírito. Aleluia. E essa palavra nos diz que a mesma coisa que falava com Moisés, falava com os familiares dele. Glória a Deus. Era uma família que buscava Deus. Porém, mesmo ele tendo os ensinamentos depois de maiorzinhos, o que aflorava em Moisés era Deus. Era o que aquela família, talvez humilde, escravizada, ensinou para ele. É aquilo que aflorava nele. O chamado,
A voz de Deus, a voz do Espírito Santo, ela é mais forte do que todas as vozes. Aleluia. Não é aquela que machuca, não é aquela que agride, mas sim aquela voz suave e calma, mas ao mesmo tempo é aquela que penetra e faz um efeito. Glória a Deus. É aquela que entra aonde o homem não pode entrar. É aquela voz calma, mas muitas vezes você sente como se fosse voz de muitas almas. Aleluia. E eu falava para o Senhor, Deus, como isso? E o Senhor falava assim, quantas mães e quantos pais e quantos filhos precisam ouvir a minha voz? Calma, mansa, voz de muitas almas. Oh, Jesus. Porque se muitas pessoas ouvissem a minha voz, muitas coisas não aconteceriam. Verdade, Jesus. Muitas coisas seriam evitadas. Verdade, Senhor. Glória, glória. Quando nós decidimos a servir a Cristo, nós não ouvimos mais a voz do mundo. Nós começamos a ouvir a voz do Mestre. Oh, glória. Ainda que calma, mas ela tem um poder tão grande, que pode transformar uma vida. Oh, aleluia. Porque ela transforma, irmão. Ela muda cativeiro, ela quebra correntes, ela quebra cadeados. Aleluia. Glória a Deus. Se você se lembra daquela passagem de Paulo e Silas, um adorava e o outro ali orando, quem sabe? Enquanto eles adoravam ao Senhor de madrugada, quem sabe talvez pode ser uma madrugada fria. Ah, Jesus. Enquanto eles ali adoravam, a voz de Deus bradou. Oh, aleluia. E o que aconteceu, igreja? Glória a Deus. As cadeias foram abertas, Oh, aleluia. as correntes foram quebradas Glória a Deus. e vidas foram libertas. Oh, aleluia. Ali, naquela história, a família do carcereiro foi salva. Sabe por quê, irmãos? Porque o carcereiro quis se matar. Mas ali é dito, não faça isso, estamos aqui. Todos estão dentro da prisão. Então não é uma voz de confusão. Não houve, além que ainda a Bíblia diz assim, que teve um barulho, que era a voz de Cristo. Mas não teve confusão. Todos ficaram no seu lugar. O que o Senhor dizia assim para mim, cada um tem o seu lugar. Não é aquela confusão, não é aquele barulho, não é aquilo. Ei, canta. Eu não estou nisso. Oh, glória. Muitos pensam que por muitos barulharem, para fazer aquele alvoroço, e às vezes um observa, um fala, um contenda, um aponta, um acusa, e Deus está dizendo assim, eu não estou lá. Aleluia. Eu não estou. Ainda que muitos pensam que eu estou, eu não estou. Oh, Deus poderoso. Porque eu não sou Deus de confusão. Oh, glória. Eu sou Deus que age, que muda vidas, mas para o meu reino. Glória. Salvação. Aleluia. Oh, Não aquilo que muitos estão pregando por aí. Oh, Deus. E Deus diz assim, ide e canta. Oh, E Jesus. ide pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Ele não diz assim, vai lá e faz a confusão, vai lá e aponta, vai lá e contenda, vai lá e faz isso, faz aquilo, acusa o teu irmão, se possível, se coloca ele no joelho lá e pisa nele, isso aqui não. Ei, canta, ei, lá. Aleluia, Jesus. Não foi isso que está na Bíblia. Ele fala, diz a minha igreja, que todo que tem ouvido, ouça Oh, aleluia. a voz. Ouça a minha palavra. Glória, glória,
que eu estou dizendo? Que o tempo está se passando. O tempo não é meu, o tempo é de Deus. O tempo não é seu, é de Deus. E Ele diz ainda: preparai, preparai os vossos corações, para que não encontreis a igreja despercebida, dispersa. Verdade, Senhor. Porque quando Ele voltar, Ele vai mostrar quem Ele é. Aleluia. Face a face. Glória. Face a face. Aleluia. Ai, canta, alabança. Se nós for levarmos para a Bíblia, quando Moisés estava ali orando ao monte, e ele dizia que ele queria ver Deus. E ele diz, Deus diz assim para ele: se você me vê, tu morrerás. Canta, ai, ai. Oh, Deus. E ainda ele entra ali no lugar e vê só pela fresta. E ele fala assim: tu verás de canto. Mas ele passa assim só de costa. Porque a glória de Deus é muito grande, tu não suportaria. Glória. Que Deus é esse? Glória. Que Deus é esse? Que abre o mar e faz aquele povo passar em seco. Que Deus é esse? Que afoga aqueles que querem acabar com Moisés e o povo. Que Deus é esse que faz aquelas águas virar sangue? Que Deus é esse que permite vir pragas para que ensinasse o faraó quem é Deus? Oh, Jesus. Porque o faraó batia no peito e disse: eu sou melhor, eu sou grande, eu posso. Quantos faraós tem nessa terra? Quantos muitos têm batido no peito? Eu posso, eu faço. Ei, há um Deus maior. Oh, aleluia. Há um Deus verdadeiro, que ouve, que vê, que fala Aleluia. e sente o teu cheiro. Oh, aleluia. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que a igreja conhece. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso, aquele que pode te salvar do inferno, aquele que te livra do lago de fogo. Deus. Esse é o Deus. Ainda que você não vê, mas Ele existe. Aleluia. Ainda que muitas vezes você fala: eu não posso ver, não posso apertar, não posso palpar, mas Ele vem e cuida de você todas as noites. Ele te visita. Glória. E fala assim: pode dormir em paz, porque eu estou cuidando. Oh, aleluia. Eu te visito, Glória. eu cuido. Aleluia. Você já ouviu aquele louvor? Eu cuido de ti. Aleluia, Jesus. É Deus falando conosco. Eu tenho cuidado. Eu cuido de ti. Eu Aleluia. cuido. Ainda que muitos falavam: não era para ter nascido, mas você nasceu. Oh, glória. Não era para andar e você andou. Não era para você falar e você falou. Ai, mas você canta, canta. Glória a Deus. Como isso? Não era para cantar e canta. Glória a Jesus. Não era para tocar instrumento, mas toca. Ai, canta lá. Oh, Deus. Aleluia. Glorioso. Esse é o Deus que nós conhecemos. Esse é o Deus que toca, que cura, que liberta, que salva. Esse é o Deus que tem nos livrado. Esse é o Deus que livrou aquele povo das mãos de Faraó, que por anos foi escravizado, por anos foi machucado, mas Deus libertou. Aleluia. Aí Deus não veio pessoalmente, Deus enviou alguém. Oh, glória. Aí encaixa eu e você nessa terra. Oh, O propósito de Deus. Talvez Deus não envie a Maria, mas envia o João.
Talvez não envie o Pedro, mas envia a Maria. Deus envia pessoas talvez simples, que talvez não tenham muito estudo, para falar conosco. Deus envia, Deus usa como Ele quer, da maneira que Ele quer. E quando chega o tempo, irmãos, também de recolher, Ele recolhe. Você pode orar, você pode chorar, você pode não falar que não aceita, mas tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo, uns vai mais cedo, outros vai mais tarde, mas tudo tem um tempo. Se você ler Eclesiastes 3, há um tempo determinado aqui nessa terra. E cabe nós andarmos na presença dEle, estarmos sempre atentos, porque nós não sabemos o dia nem a hora em que podemos partir dessa terra. Muitos pensam que é só aqui, que morreu e acabou. Não é assim. Existe algo além. Depois disso, serve nós adorarmos ao Senhor, servirmos a Ele de todo o nosso coração, caminharmos na presença dEle como Ele quer, adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Ainda que nós não louvamos aquele louvor tão perfeito, mas se quando o louvarmos, sermos de coração quebrantado ao Senhor, porque Deus conhece o coração de um homem e de uma mulher, de uma mãe e de um filho. Deus conhece as nossas intenções, sabe todas as coisas, sabe a hora que nós levantamos, a hora que nós dormimos, sabe tudo de nós. E Deus também conhecia Moisés, conhecia a família, conhecia tudo. Mas como foi falado ainda, mesmo Deus libertando aquele povo da escravidão, ainda no meio do caminho, né? Reclamava, murmurava, e Deus estava ali todo o tempo, coluna de fogo, a nuvem. Aleluia. E Deus cuidava. Glória a Deus. Deus não deixava faltar nada. Deus cuidava daquele povo. Deus também cuida de nós. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor falava: adore mais, exalte mais, reclame menos. Isso serve para a igreja, serve para mim também. Muitas vezes nós passamos problemas, e muitas vezes nós ali na trajetória da vida, nós queremos muitas vezes reclamar. E uma coisa que o Senhor tem me ensinado é adorar em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio às lágrimas, em meio ao sorriso. Às vezes nem tudo indo bem, mas vai adorar o meu nome, vai trazer a palavra, porque é o propósito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. É nessa noite, eu agradeço essa rica oportunidade. Oh, Jesus, maravilhoso. Passo ao pastor o microfone. E enquanto isso, ele vai colocar um louvor que diz para todas as mães, né, o quanto Deus nos formou, o quanto Deus formou você homem, você mulher, e o que você significa para Deus. Glória. Eu Aleluia. agradeço essa rica oportunidade. Nós palmas pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero chamar todas as mães aqui à frente. As mães querem vir aqui à frente. A glória de Deus. Agradecer a Deus por essas mulheres guerreiras, né? Que como foi a palavra de hoje, né? A mãe de Moisés ali, só Deus sabe o que ela fez para poder. Pode ficar aqui, minhas mães. Só Deus sabe ali o que a mãe de Moisés fez para que ele sobrevivesse,
para que ele se tornasse o libertador do povo de Israel. E todas as mães têm cuidado dos seus filhos, não têm medido esforços. Cada uma delas sabe o que elas têm feito para que os filhos cheguem à fase adulta, para que os filhos possam ser bênção, para que os filhos possam ser um homem ou uma mulher de dignidade, com respeito, com muita sabedoria e ensinamento. Hoje, eu falo assim, principalmente para mim, era um dos dias piores, porque eu não tive mãe, não tive pai. Eram os dias dos piores para mim. E hoje é um dia dos melhores, porque eu sei que eu estou na casa do Pai. Eu quero orar para essas mulheres, pelas mães que estão aqui, pelas mães que não estão também. Aleluia, glória a Deus. Espera aí, Vinícius. Amém. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus, para essas mães. De onde para ficar aqui junto às mães? Fica as mães todas juntas em nome de Jesus, para a glória de Deus. Do lado da pastora aí. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus, por essas mulheres sábias. Essas mulheres, ó Pai, que criaram seus filhos, muitas delas com muitas dificuldades. Assim como a irmã Dinani falou hoje, com muita lágrima, muito choro. Mas criaram, Senhor. Criaram seus filhos, levaram uma vida digna diante da sociedade, mesmo com limitações, mas levaram, Senhor. Nessa noite, para mim, como pastor dessa casa, como ministro do Evangelho deste lugar, para mim é uma honra, Senhor, nessa noite estar com a minha mão estendida sobre essas mulheres, mães sábias, que criaram seus filhos, que levaram as suas famílias e continuam levando, ó Pai. Porque filho não é, talvez quando é pequeno, filho é para sempre, Pai. Filho é para sempre, tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos é filho. E a mãe vai cuidar, a mãe não vai medir esforços, Pai, para fazer tudo que tiver alcance dela, para que os filhos sejam abençoados. Obrigado, Deus, pelas mães de todo o Brasil. Abençoa cada mãe. Feliz Dia das Mães para todas as mães neste dia. Que elas possam, Pai, ter orgulho dos seus filhos, orgulho das suas famílias, ó Pai, e serem gratas ao Senhor pela força que o Senhor deu a cada uma delas, pela direção que o Senhor colocou no coração de cada mãe, Senhor. Porque nós, como homens, pais, nós não sabemos, Pai. Mas a mãe, ela é o esteio da casa, ela é o sustento, ela é a coluna. A mãe, papai, ela é aquela que controla tudo, é aquela que cuida de tudo, é aquela que sabe tudo, Senhor. E o Senhor tem dado a cada uma delas, papai, verdadeiramente aquilo que o Senhor tem preparado para cada uma delas. Eu as abençoo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Benício vai estar passando para cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É uma pequena lembrancinha da igreja, a tia também. Uma pequena lembrancinha, mas é de coração, tá? Que Deus abençoe. Manuel, essa aqui você leva para a dona Hilda. Dá uma para o pastor e uma para o Manuel levar para a dona Hilda. Tá? Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, vamos orar agradecendo a Deus. Depois nós vamos estar festejando o aniversário de Benício, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos dizem amém. Deus abençoe.